porque a gente vai falar do Dudu Camargo. Falando em polêmicas, vamos falar das polêmicas de Dudu Camargo, que mesmo antes de ser demitido do SBT, o Dudu já colecionava algumas polêmicas. A saída dele foi marcada por revelações do comportamento do apresentador no camarim da emissora, logo que o nome dele, né, foi cotado ali para a Fazenda. Nas últimas semanas, o ex-apresentador foi alvo de uma denúncia de um garoto de programa que expôs um momento íntimo com ele. E o Tony escreveu na coluna dele, né, sobre o assunto, dizendo que foi um ponto baixo da imprensa brasileira. Tony, você acha que passaram dos limites com o Dudu Camargo? Passaram muito. Olha, antes de mais nada, eu quero dizer que eu nunca gostei do Camargo. Sempre achei ele. Sabe, para você apresentar um telejornal, você tem que ser jornalista. Essa coisa do âncora que só fala. Mas é aquelas coisas do Silvio Santos. O Silvio se encantou com ele e aí ele manda dar um programa para a pessoa. O Silvio fez isso várias vezes. Fez com a Eliana. Com a Eliana deu certo. Com outros, nem tanto. O Dudu sempre foi muito malhado pela imprensa e, e ele tinha um comportamento profissional, pelo que a gente ficava sabendo, muito ruim. Ele apresentava um jornal que entrava no ar super cedo, acho que 6 da manhã. Ele chegava atrasado todo dia para fazer televisão ao vivo. Isto não se faz. Eu já vi gente que chegou atrasada um dia para gravação, não era nem ao vivo, e foi demitida. Porque com essas coisas você não brinca. Você tem toda uma equipe que custa dinheiro. Então você atrasa a gravação, você está dando prejuízo para a empresa. E eu acho que o Dudu até durou demais. Mas assim, mas não quero nem entrar nesse mérito dele. O que eu acho que o que fizeram com ele é desumano e é absurdo. Primeiro porque não é jornalismo. Quer dizer que então que alguém denuncia, eu ligo para o jornal, ligo para um colunista e falo, olha, fulano fez isto, isto e isto. E aí a coisa é publicada como se fosse verdade, repercute, vira verdade, as redes sociais todas comentando. Sabe, imagina se amanhã alguém liga aí por Notícias da TV e diz, ó, Yas Fiorello matou um homem. Ela é assassina. E aí? E aí você publica isso? Tudo bem. Além disso, tem isso. O que o Dudu supostamente fez não é crime. Se é que Sim. ele fez mesmo. Se ele contratou um garoto de programa, não é crime. Se teve um acidente na hora do ato sexual, não é crime. É extraordinariamente embaraçoso. Mas é uma coisa que acontece com muita gente. Muito bem. Isso virou tema de debate na internet. Teve um site que publicou, fez uma manchete, depois eles tiraram do ar, porque era assim, eu vou usar um termo meio chulo, perdão. Por que Dudu Camargo não fez a Xuca? Xuca é a lavagem intestinal que alguns gays fazem antes do sexo anal. Assim, isso, a gente tem que discutir isso, por que ele não fez a Xuca? E vira assunto. E eu falei, gente, isso não é jornalismo. Jornalista tem que checar a fonte. Sabe? Vai saber se esse garoto de programa está sendo pago por alguém. Né? Vai saber se é alguém que quer destruir ainda mais a carreira do Dudu. Vai saber, por outro lado, essa hipótese foi levantada, que é o próprio Dudu que fez isso, para botar o nome dele nas redes sociais e aumentar a chance dele ir para a Fazenda, porque agora aposto que ele está sendo disputado para ir para a Fazenda. Mas, de qualquer Ou maneira, é então tudo muito. o próprio garoto de Fala. programa fazendo para ir também, né? Porque tem sempre essa possibilidade. Abriu a temporada da Tem, Fazenda, criam-se polêmicas aonde não tem, todo mundo do quer ter o nome nada. cotado numa lista, qualquer coisa do tipo, né? Do nada. E assim, com todo respeito à profissão de garota de programa, não tenho nada contra, cada um faz o que quiser. Mas você dá credibilidade para um garoto de programa que teoricamente topa tudo por dinheiro e publicar isso como se fosse a verdade absoluta e não checar e não ouvir o outro lado. Ninguém foi perguntar para o Dudu se era verdade. Ele teve que soltar um comunicado dizendo que não tinha nada a ver e tal. Então, assim, eu fiquei chateado por ele. Por pior profissional que ele seja, ele não merecia isso. Ele não merecia isso. Exatamente. Sabe, isso me lembra E um com... caso que você não era nascida
mas que praticamente destruiu a carreira do Mário Gomes. Você deve ter ouvido falar de um Sim. boato que surgiu nos anos 70, que o Mário Gomes tinha sido internado com uma cenoura enfiada no ânus. E assim, não tinha prova nenhuma, não tinha nada, nada. Isso queimou a carreira do Mário Gomes durante alguns anos. E, assim, é uma covardia, uma maldade. E tem jornalista que se presta a isso. A gente não pode fazer isso. Teoricamente, a gente tem que ser guardião da verdade, só publicar coisas quando a gente acha que é verdade. Depois a coisa pode até ser desmentida, mas naquele momento que a gente publica, a gente tem quase certeza que foi isso mesmo que aconteceu. E de qualquer maneira, esse episódio do Dudu não é notícia. Ninguém tem que ficar sabendo. Não interessa para ninguém. Então agora vamos publicar a vida aí. Os próprios famosos fazem isso, né? Os próprios famosos vão no podcast da FEPA e da DIO e falam barbaridades do que eles fizeram e não fizeram, posição, tamanho, parará. E aí as pessoas começam a achar que é normal saber de tudo isso. E aí elas querem saber mais. E aí quando vem uma pseudo-notícia como essa, todo mundo se acha no direito de debater. Eu fiquei muito chocado. Já era chocante a história dele a princípio, né? Do que tinha acontecido com ele lá no SBT e tudo mais. E agora essa história também, que acabou, né? O cara acabou expondo, no final das contas, a intimidade dos dois, porque ele estava ali, né? Trabalhando. O Dudu, teoricamente, a gente não sabe, supostamente estava ali, né? Se fazendo valer do trabalho do rapaz, e o rapaz expôs um momento de intimidade e de vulnerabilidade. Pode não ter sido o Dudu Camargo, pode ter sido outra pessoa, mas essas coisas acontecem porque são fisiológicas. E aí pode acontecer com um garoto de programa, pode acontecer com qualquer pessoa. É assim um assunto extraordinário. Você vê que gente, o que está acontecendo? Quando você acha que acabou, você vai chafurdando literalmente, entendeu? Nas fezes de Dudu Camargo e fala, o que está acontecendo? Como é que a gente chegou Mas é aqui? O que eu digo, Yas. Ninguém tem louça para lavar. Ninguém tem mais o que fazer. Então fica todo mundo catando assunto. É bom para nós, que trabalhamos cobrindo entretenimento, é bom porque surgem umas tretas do nada, para mim render o assunto e tal. Mas é uma coisa, é um fenômeno a ser estudado. As pessoas perdem um tempo enorme debatendo uma coisa que não tem a ver com a vida delas. Que não é crime. Aliás, esse garoto de programa ele pode ter estragado a própria carreira, né? Como garoto de programa. Ele deve estar realmente querendo ir para a Fazenda ou fazer alguma coisa, porque existe um código de honra entre prostitutas e você não revela o nome do seu cliente. Verdade. Você não revela, porque pode ser homem casado, pode ser não sei o quê, parará, pode ser famoso, você não revela. Por quê? Porque se você revelar, você vai perder os outros clientes. Se você revelou o nome de um, por que você não vai revelar o nome dos outros? Então é muito feia essa história, muito, muito feia. E ninguém tá aqui dizendo que a gente adora o Dudu Camargo, não, tá? Que tá o povo no chat dizendo assim, Dudu Camargo... Não, que é isso? Não. A gente tá falando de um assunto específico. O Tony falou logo no começo, e eu não tô dizendo que eu gosto dele, não, hein? A gente tá falando dessa história aí. Pelo amor de Deus, não confunda as coisas, gente. Não, algo parecido está acontecendo com a Xuxa também. Eu vejo comentários dizendo, eu detesto a Xuxa, ela é uma boboca, ela é alienada, só fala besteira, bem feito que ela passou por tudo isso, Marlene tem razão. Eu falei, gente, você não precisa ser fã da Xuxa para entender que ela sofreu abuso. Quer dizer, então, eu não gosto dessa pessoa, então tudo bem ela sofrer abuso, ela passar por uma plástica que ela não queria fazer, porque eu não gosto dela. Então dane-se. Mas assim, as pessoas estão perdendo um pouco o critério. A lei não é só para quem a gente gosta. A ética não é só para quem a gente gosta. A ética é para todo mundo, inclusive para o Dudu Camargo, que eu acho um péssimo profissional, mas ele não merecia ter tido isso. Enfim. Exato. Ó, Tony, a Shakira tá falando aqui. A Shakira, tá? Falou o seguinte, Tony, eu passei a manhã limpando a casa, agora eu liguei aqui para me atualizar. A gente até tem louça, Tony, mas a gente lava rapidinho para fofocar.